noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da graça do nosso Deus. E nessa noite, o chamado para você, dia 17 de maio, é que você cultue ao Senhor conosco, juntamente com a sua família. Reúna a sua família, abra a palavra de Deus, cante louvores ao Senhor. Esse Senhor que em breve virá nos buscar. Vamos orar ao nosso Deus? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela riqueza que é estar contigo e viver para ti e a esperança que nós temos que o Senhor virá um dia nos buscar. Ó Deus, vem nos buscar mesmo. Vem nos buscar, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta. Neste momento, Pai, nós queremos colocar esse culto diante de ti e pedir ao Senhor que nos abençoe. Ó Deus, que possamos abrir os nossos corações, Senhor, para a palavra do Senhor que será pregada. Que possamos abrir os nossos lábios e cantar louvores ao teu nome. Que possamos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ler a tua palavra e nela meditar. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos dedicar a nossa vida ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade e privilégio que temos de cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. É a oração que eu faço, que nós como igreja fazemos, em nome de Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, boa noite. Que bom poder chegar até a sua casa e encontrar a sua família reunida em torno da Palavra de Deus. Vamos ler a Palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até o 46. Mateus 25, de 31 a 46. Diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos celebrar a nossa viva esperança na promessa da volta de Cristo. Cantemos ao Senhor que nos salvou. Tu que estás assentado no
Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Ó Alfa, Ômega, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É uma alegria estar aqui como igreja, cultuando ao Senhor. Sabemos que Deus é soberano, tem o controle de tudo, nos convida a alegrarmos diante de todas as situações. E eu quero convidar você e sua família, neste momento, a refletir comigo Salmos 24, versículo 1, que nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Este salmo fala de uma atitude de alegria do rei Davi pela libertação de Sião. E nós sabemos que essa também deve ser a nossa atitude de alegria em estar colocando diante do Senhor nossos dízimos de oferta, a nossa contribuição. E eu quero orar por você que sempre entendeu, que sempre tem feito, deste momento, tendo essa atitude de alegria. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, a sua família, e quero convidar você a fazer isso comigo neste momento. Vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno Pai, que estais nos céus, nós rendemos graças ao nome do Senhor, por tudo que realmente o Senhor tem feito por nós. Quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos em poder contribuir em prol da tua obra. Deus, eu quero te louvar porque o Senhor tem nos despertado a cada dia mais a vivermos esta alegria do Evangelho,
vivermos, ó Deus, a alegria do Senhor em nossas vidas. E eu quero colocar em tuas mãos cada família, cada coração, cada lar. Pedir, ó Deus, que as bênçãos do Senhor possa alcançar cada coração neste momento e que possamos, mesmo distante, ó Deus, sentir esta alegria em estar servindo ao Senhor, em estar contribuindo em prol do Teu Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja e te louvamos, ó Deus, porque fazemos parte deste corpo. Receba, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, é com grande alegria que nesta noite de domingo nos reunimos para o estudo da Palavra do Senhor. O meu desejo é que a graça de Cristo seja sobre sua vida e sobre sua família. Vamos ler Amós 4, verso 12. Por favor, acompanhe a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, que nos diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Quero falar-lhes nessa noite acerca dessa necessária preparação para o grande encontro que está programado pelo Senhor para o futuro da humanidade. Prepara-te para o grande encontro com Deus. O texto é uma profecia do século VIII a.C., por meio de um homem que o Senhor chamou de uma vida simples, morando ele no Reino do Sul, para profetizar contra o Reino do Norte, por conta de todos os pecados que, em meio a uma prosperidade econômica, eram tolerados no reinado de Jeroboão II. Amós, da parte de Deus, avisa que Deus em breve julgaria o Reino do Norte, porque o povo de Deus estava cada vez mais desprezando a lei de Deus, e inclusive praticando a idolatria aprendida com os povos vizinhos. O julgamento do Senhor viria porque era muito comum a aceitação de suborno, a venda de sentenças por parte dos juízes, o desprezo ao direito do pobre, o esquecimento do necessitado e também por conta das práticas impuras, em especial a prostituição e o adultério. Vejam no capítulo 3, o capítulo anterior, no versículo 10, quando o Senhor diz que Israel não sabe fazer o que é reto, é o que diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Meus irmãos, é importante saber que o Senhor amou esse povo, mas o Senhor é santo, o Senhor é reto, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso e o seu amor o leva a reprovar aqueles que estão na prática do erro. Por isso, essa profecia tão dura foi destinada a Israel, em especial o Reino do Norte. Prepara-te para encontrares, ó Israel, com teu Deus. Assim também podemos falar dos nossos dias. Esta profecia de Amós é aplicável aos nossos dias. Se as condições de desprezo à lei de Deus e de prática indiscriminada da maldade continua então a sentença do Senhor de juízo à humanidade. Os nossos dias também são dias de rebeldia aos conselhos divinos. Em se falando desse tempo, cremos que há uma clareza na palavra de Deus. E eu quero citar apenas um texto que nos fala do nosso tempo. Mateus capítulo 24, versículos 5 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 5, nos diz assim: Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então,
Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É aplicável aos nossos dias o convite para que todos se preparem para encontrarem-se com Deus em breve, porque o plano de Deus para a humanidade continua se processando e a humanidade caminha para um fim que o Senhor da história, o Deus eterno, o nosso amado Senhor, já tem programado. Ele tem determinado um fim quando haverá um julgamento para todos por sua postura diante de Deus. Deus não será infiel à sua palavra. Portanto, não conte com a mudança desse plano. Não pense que Deus desistirá dos seus planos. Pelo contrário, veja o que nos diz Hebreus capítulo 9, a partir do verso 27. Hebreus 9, 27. Está escrito: assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Depois da morte haverá um juízo. A palavra de Deus diz que, assim como Jesus veio uma vez para consumar o seu plano de redenção, ele aparecerá uma segunda vez para buscar o seu povo, para buscar para si os que o aguardam para a salvação. E na sequência haverá, no plano do Senhor, um julgamento. Segunda de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, nos diz algo muito semelhante. Segunda de Pedro 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, porque ele tem determinado a existência do juízo. O texto bíblico diz que esse encontro com Deus será um encontro com seu amor. Eu gosto de lembrar de João 3,17, quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Serão condenados aqueles que rejeitaram a Cristo. Serão condenados aqueles que, como diz a palavra de Deus, permanecerem na rebeldia contra o Senhor. Aqueles que desejaram permanecer debaixo da justa ira de Deus.
Mas o desejo de Deus, em amor, é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e não se perca. Então o encontro com Deus será um encontro com um Deus de amor, com um Deus de graça, com um Deus que tem ofertado a uma humanidade em pecado uma forma de escape por meio da oferta de Jesus na cruz do Calvário. Eu gosto muito do que diz Leon Morris: quando o julgamento de Deus cai sobre um homem, ele pode estar seguro de que exauriu as reservas da paciência divina, e tais reservas não são escassas. Deus nos julgará não porque lhe falte amor. Deus nos julgará porque ele excede em amor. E ao longo da história da salvação, ele tem tolerado a humanidade. Ele tem enviado os profetas. Ele nos deu a lei. Ele nos revelou a sua palavra, que muitos trocam por qualquer revelação de seres humanos. A desprezam por sentimentos e sonhos, por sensações, por especulações religiosas. Ele nos deu Jesus Cristo, ele mesmo vindo a esse mundo em carne. Ele nos tem dado perdão, ele nos tem dado o seu Espírito, ele nos tem dado a igreja. O Senhor tem sido amoroso. Tenha certeza que Deus é cheio de misericórdia e amor. Se você, com uma consciência sincera do seu pecado, chorando as suas iniquidades, arrepende-se e deposita toda a confiança do seu ser em Jesus Cristo, o encontro com ele no juízo final não será um encontro que gerará pânico em seu coração, gerará paz, porque você sabe que encontrar-se-á com Deus de todo amor. Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E que Deus é esse? É o Deus que amou a Israel, que o tirou do Egito, que o livrou de tantos inimigos na chegada à terra prometida, que preservou Israel mesmo em meio a cativeiros. Prepara-te para encontrares com o amor de Deus. Ó meu prezado amigo, ó você que nos ouve, eu insto que você busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, e nesse tempo ainda é possível achá-lo. Eu chamo você a buscar ao Senhor enquanto há dia. Invoque o Senhor enquanto ele está perto e você o encontrará cheio de amor, na pessoa e na obra de Jesus, oferecendo perdão, vida sob o amor dele. Mas o texto bíblico diz que o encontro que teremos com Deus será também um encontro com a ira de Deus. Isso me faz lembrar a graça de Deus manifesta a Eli. O Senhor, vendo os filhos de Eli, o sacerdote, em pecado, avisou, repreendeu, mas eles não se arrependeram. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 25, o Senhor então, por meio desse texto bíblico e por meio de Eli, ao ouvir dos pecados dos seus filhos, diz: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles rejeitaram o amoroso convite do Senhor ao arrependimento, e Deus decidiu que iria matá-los, não porque Deus é implacável, é mau, mas porque eles estavam insistentemente profanando os sacrifícios ao Senhor, o culto a Deus que é santo. E o Senhor sabia que nesse momento, infelizmente, a única forma de resolver o problema era cortando-o pela raiz. E a raiz do problema era a iniquidade dos filhos de Eli. Deus, em sua presciência, já havia percebido que não haveria arrependimento nos filhos de Eli. Portanto, ele estava irado contra esses jovens promíscuos, contra esses jovens rebeldes à vontade revelada pelo Senhor. Então, o encontro com Deus é um encontro com uma ira que é justa. Maior privilégio significa maior responsabilidade. Assim como os filhos de Eli, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, seremos julgados com base nesse conhecimento. Por isso, para muitas pessoas, seria melhor nunca terem lido a Bíblia ou nunca terem conhecido a Cristo. Porque a ira de Deus virá em justa medida, claro, com maior incidência, com maior dureza sobre aqueles que o conhecem e ainda assim o rejeitam. A ira de Deus
não é o mesmo que ódio, rancor, raiva, birra. Não. A ira de Deus é uma consequência natural da sua santidade, do seu caráter reto, do seu amor. Amós anunciou o julgamento de Deus, porque o pecado em Israel tornou-se insuportável aos olhos de Deus. Você pode olhar aí mesmo, no capítulo 4 de Amós, quantas vezes o Senhor diz que Israel não quis converter-se ao Senhor. Por exemplo, observe o que está em Amós 4, verso 6. Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 8. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 9. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 10. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Verso 11. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O Senhor enviou avisos. O Senhor agiu com graça. O Senhor alertou a Israel, mas Israel continuou recusando-se à mudança. Deus pode irar-se contra povos e pessoas. Se você não crê nisso, você não crê no Deus da Bíblia. Nós não cremos num Deus irresponsável. Cremos num Deus reto que pode irar-se, que sabe o preço da humanidade atualmente. Por isso julgará a humanidade sabendo do baixo preço que a humanidade tem aceito para si. Um certo jovem foi até um homem conhecido como um sábio em sua terra para pedir conselhos. E o homem sábio disse que só queria uma informação dele para saber do valor dele, para saber do seu caráter. E aquele sábio então disse: imagine que ninguém saberia, que ninguém se machucaria, que ninguém perderia nada. Você contaria uma mentira para ganhar 10 mil reais? O jovem pensou: sim. Por 10 mil reais, se ninguém ficaria sabendo, ninguém seria machucado, eu mentiria. O sábio calmamente balançou a cabeça, dizendo que entendeu a resposta, e lhe fez uma outra pergunta. E por 10 centavos de real, se ninguém fosse se ferir, se ninguém fosse perder nada, você aceitaria mentir por 10 centavos? Aquele jovem furioso então disse: que tipo de pessoa, sábio, o senhor acha que eu sou? O sábio respondeu: eu já sei que tipo de pessoa você é. Estou apenas tentando estabelecer o seu preço, por quanto você se vende. A questão hoje não é saber se a humanidade está praticando mal. A questão hoje não é saber se as pessoas estão desobedecendo ao Senhor. A questão hoje é só dizer em quanto tempo Deus nos julgará. Porque o certo é que a humanidade já tem sido achada em falta diante de Deus. Prepara-te, ó Israel, disse Amós, para encontrares com o Senhor teu Deus. Pela palavra de Deus eu posso dizer também ao povo de Deus: prepara-te, igreja, para o encontro com o Senhor. Mas prepara-te também, humanidade, para o encontro com o Senhor. O texto bíblico nos mostra que este encontro é um encontro com a justiça de Deus. O julgamento de Deus está preparado para todos. E todos podem ser salvos se vierem a crer em Cristo. Portanto, não há injustiça da parte de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos mostra uma verdade maravilhosa da palavra de Deus que eu quero ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Paulo, então, escreve a Timóteo da parte de Deus, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Deus pediria a Timóteo para fazer algo que fosse como um teatro, como uma ensinação? Não, prega a palavra. As pessoas não poderão dizer que Deus tem sido injusto se você vier a pregar a palavra, Timóteo. Pregue a palavra. A pregação é o meio excelente pelo qual Deus chama os homens ao arrependimento e à fé em Jesus. O encontro será com a justiça de Deus. Houve injustiça de Deus com Israel? Claro que não. Por isso, baseado em tudo que Israel fez, no versículo 12 de Amós 4, o Senhor diz: portanto,
por causa de tudo que você tem feito, Israel, pelo desprezo à minha vontade, pela insistência no pecado, assim te farei, ó Israel. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, justos e injustos. Um dia encontrar-se-ão com o Senhor. Crentes e descrentes precisam saber que, não importando as suas decisões, Deus não voltará atrás. Ele julgará todo homem e mulher, mesmo vivos e mortos serão julgados. Mateus, o Evangelho, no capítulo 7, versos 23 e 24, nos mostram um lance desse juízo. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Quem é que o Senhor dirá acerca destes: nunca vos conheci? O versículo 23 diz: aqueles que profetizaram em nome do Senhor, que expulsaram demônios em nome do Senhor, que fizeram milagres em nome do Senhor, mas continuaram praticando a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve os mandamentos do Senhor e os obedece, esse é quem ama o Senhor, como diz o apóstolo João. Esse é quem se encontrará com a justiça maravilhosa de Deus e será absolvido. Até porque quem crê em Jesus o tem como Salvador, mas também como intercessor, como advogado, como mediador. 1 de João, capítulo 2, no verso 1, nos diz isso. 1 de João 2:1 diz-nos assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha o que é dito acerca de Jesus no versículo seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é a oferta de Deus, poderosa, eficaz para salvar a humanidade, mas é preciso que creiam em Cristo para que os homens sejam salvos. Somente em Cristo podemos nos preparar para esse encontro sem temer a justiça de Deus sendo aplicada. Volte para Amós capítulo 4. Lá no verso 13 é descrito esse Deus com quem Israel haveria de encontrar-se em julgamento e com quem nós também, a nossa geração, encontrar-se-á. Amós 4:13, esse Deus é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5, versículo 4, assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem veiais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Não procurem lugares, nem os lugares de culto. Procurem o Senhor, e vocês encontrarão vida. Preparem-se para esse encontro, crendo em Deus, vivendo na presença dele. O julgamento final virá. Será um episódio horrível para quem não tenha Jesus como seu advogado, mas será um alegre encontro para quem se vê em Romanos 8, versos 33 e 34. Você se vê assim? Eu me vejo. Romanos, capítulo 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Prepara-te para te encontrares com Deus. O encontro será com o amor de Deus, mas também com a ira e a justiça de Deus. Creia em Jesus. E porque Ele é a propiciação pelos nossos e pelos pecados de todo mundo, você pode ser hoje perdoado, salvo, tê-lo como seu advogado e futuramente ter no juízo o mais maravilhoso momento da sua vida, quando você ouvirá do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Deus, pois, trabalhe em seu coração, para que você que nele tem crido permaneça firme
e você que não tem crido nessa hora, creia nele. Vamos orar? Senhor amado, pedimos-te que trabalhe em cada coração, porque só o teu Santo Espírito pode levar homens ao verdadeiro arrependimento e à sincera conversão. Ó Deus, trabalhe em corações para que nessa hora rejeitem esse mundo e o pecado que nele há e, crendo no Senhor, estejam preparados para esse juízo que está em tua palavra profetizado, e por isso acontecerá, porque a tua palavra é a verdade, é toda ela inspirada pelo Senhor, é toda ela inerrante. A tua palavra, Senhor, nos chama à preparação. Permita, Senhor, que pessoas que nos acompanham nessa hora preparem-se, crendo em Cristo, depositando toda a esperança nele, preparem-se para o encontro com o amor, com a ira e com a justiça de Deus. Ó Deus, ajuda-nos, pelo Senhor, a aguardarmos esse dia com alegria e boa expectativa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Continue conosco na próxima terça pelo YouTube, no canal PIB Divinópolis. Terça às 19h30, estaremos juntos naquela live Oração em Família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, você pode ver aqui no rodapé uma chave para que você inscreva-se, se você está nos acompanhando pelo celular. Inscreva-se no nosso canal. E claro, fica aqui o desejo para que você tenha uma semana de paz na presença do Senhor. Enquanto aumentam os números de pessoas confirmadas com a infecção pelo Covid-19, aumenta o número de óbitos assustadoramente, essa igreja também apela para que você, se puder, fique em casa. Se você pode, trabalhe em casa. Contribua para que diminua a transmissão do vírus em nossa amada Divinópolis. Se você precisa sair de casa, mantenha distância de pelo menos 2 metros das pessoas. Use sempre o álcool gel, especialmente quando você vier a tocar em maçanetas, portas, corrimões. Use a máscara sempre. Se ela é descartável, utilize-a por no máximo 2 horas. E não deixe de orar, para que Deus oriente as autoridades, os profissionais de saúde, a sua igreja. Nós, Primeira Igreja Batista em Divinópolis, estamos confiados no Senhor. Estamos vivos, trabalhando para cumprir a nossa missão. Vamos orar? Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu único Filho, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Nós vamos continuar falando sobre a volta de Cristo Jesus, cantando o hino Vencendo Vem Jesus, o 112 do cantor cristão. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus.
sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de